Olá, olá, olá! Eu tô falando com muitas pessoas que estão empreendendo ou que querem empreender nesse momento. Eu sou a Maria, eu sou uma associada da Associação Movimento Empreender Mulher e hoje eu estou aqui para entrevistar a presidente e a vice-presidente nesse novo exercício de 2025, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre elas, como foi que elas engendraram aí nesse mundo do empreendedorismo, como foi que foi para elas entrar nesse meio do associativismo e aí você conhecer um pouquinho mais dessas mulheres incríveis e se inspirar também, porque olha, são mulheres inspiradoras. Eu vou conversar aqui hoje com a nossa presidente, a Alana Frias, e com a vice-presidente, a Anne Lima, duas empresárias fantásticas e gestoras aí nesse novo ano da Associação MEM. E aí eu já quero estendo, né, a pergunta para as duas, quero que vocês contem um pouquinho, a gente não tem como separar aí o profissional do pessoal, é uma pessoa, é outra pessoa, né? Não, é a mesma pessoa. Como foi que foi aí esse início de vocês dentro do empreendedorismo, a trajetória pessoal e profissional? Conta um pouquinho para que as nossas associadas e as pessoas aí que queiram conhecer mais sobre o associativismo conheçam um pouquinho mais de vocês. Bom, eu sou a Alana Frias, eu tenho uma empresa há 15 anos, que é a Lençol de Tecnologia. Eu nunca pensei em ter um negócio, na verdade foi uma influência do meu sócio, que é meu marido. Ele sim tinha uma visão de negócio, ele que queria montar empresa, ele é envolvido com tecnologia, contabilidade, então ele que tinha essa visão. Eu era do corporativo, eu trabalhei em multinacional, em banco, fui professora universitária, então minha vida era trabalhar em empresas. Meus planos profissionais eram me formar, estudar e ter oportunidades em grandes empresas, e realmente foi o que eu tive. Mas ele me incentivava muito, ele dizia, vem cuidar do nosso negócio, vem administrar a nossa empresa. Quando eu pedi para sair do banco, eu fiz a carta de demissão, eu já tinha 5 funcionários, eu tinha mais de 100 clientes, eu tinha fornecedores, eu tinha uma empresa, eu tinha um escritório, já estava com a empresa com 5 anos no mercado, então eu administrava, eu trabalhava e cuidava da empresa com ele. Então eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu continuava minha carreira corporativa, ou eu ia lá abraçar e construir com ele uma empresa. Então aí eu fui desenvolver, estudar e buscar ter essas habilidades empreendedoras. Eu acho que fazendo uma autoanálise eu não tinha, não. Eu era uma empreendedora dentro da empresa que eu trabalhava. É uma outra postura, né? Quando a empresa é sua, o risco é seu, as escolhas, os planos, as ações, planejamento ali, tudo. Então, eu fui para dentro do meu negócio e ali eu fui desenvolvendo, construindo essa personalidade mais empreendedora. Então, já faz 15 anos, 10 anos que eu estou só na minha empresa, né? Fui abrindo mão das empresas, das faculdades que eu dava aula, e estou muito feliz. Uma outra Lana, uma outra profissional, realmente ainda acho que tem que melhorar em muitos aspectos, né? Eu acho que a gente não é incentivado na infância, na adolescência, esse espírito empreendedor, né? Ainda mais que minha mãe era uma funcionária pública, então a ideia era que a gente seguisse a linha também. Fomos incentivadas para isso, nossa educação era essa. Mas acabei sendo incentivada pelo marido e aí eu fui desenvolvendo. Então, essa questão pessoal e profissional, essa ligação, eu fui desenvolvendo essa habilidade, fui buscando e me encantei, gostei e realmente o empreendedorismo, ele fomenta, ele gera emprego, a gente movimenta uma cidade, os pequenos e médios negócios são os que hoje mais empregam. Então, hoje eu me sinto muito realizada tendo o meu negócio, tendo a minha empresa, possibilitando algo para a sociedade, para os meus clientes, enfim. Fantástico, fantástico.
E aí, Anne, como foi essa tua trajetória inicial e o que te motivou aí a ingressar no mundo do empreendedorismo? Teve alguma influência também, Sim, assim? teve, né? É, eu fui criada por minha mãe, né? Mãe só, uma criação solo. Sou a terceira filha, né? De quatro irmãos. E eu lembro que aos 12 anos eu fui trabalhar com meu padrinho, que tinha um comércio. Então ele foi essa pessoa que me incentivou no mundo dos negócios. Então eu me inspirava muito nele. Eu achava muito legal aquele trabalho de ter uma empresa, arrumar as mercadorias que chegavam, era comércio, né? Então eu comecei a me encantar. Então a partir daquele momento ali eu me apaixonei e eu acho que nasceu o sonho de ter meu próprio negócio, né? E na vida adulta, já casada, com filho, eu trabalhei aí quase 12 anos numa empresa de departamento, onde eu aprendi muito sobre gestão, sobre estoque, sobre como administrar, sobre como lidar com pessoas. E quando eu tive meu segundo filho, eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio com o meu marido, né? Que hoje a Eurun já está aí no mercado há 17 anos. Trabalho no ramo de distribuição de perfumes importados e praticamente hoje minha principal função é transformar a vida de mulheres empreendedoras, principalmente mulheres, né? Nessa parceria, não só com produtos, mas também com a comunidade, onde a gente agrega valor aí para esse negócio delas e para o nosso, fomentando o mercado, porque eu acho que empreender não é somente vender produto ou ter a necessidade de trazer algo novo para o mercado. Eu acho que isso é muito importante, mas algo que me transforma e que me motiva todos os dias é poder contribuir na vida de outras pessoas, né, dentro dessa temática do empreendedorismo. Então, essa é a minha história como empreendedora e assim, eu tenho muito orgulho hoje do que eu faço como empreendedora, porque além do desafio diário de empreender, de gestão, né, de administrar, de liderar, você vai aprendendo todo dia com outras empreendedoras. Então, o movimento empreender ele traz muito essa mensagem de apoio, de transformar, né, de fazer esse trabalho participativo. E eu acho que isso que é o mais importante na minha trajetória como empreendedora, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ser empresária. Fantástico, muito bom. E aí eu já passo então para saber como foi que vocês descobriram o associativismo, como foi que vocês se envolveram nesse mundo do associativismo, né? Porque muitas pessoas empreendem, acredito que tem gente que empreende a vida toda e não conhece ou não se envolve, né, em associações, né, nesse mundo realmente do associativismo. Eu encontrei o MEI há 3 anos, mas fazia parte desse grupo de empreendedores que não se envolvia em associativismo. Eu era muito focada no meu negócio. Eu era focada em tudo que envolvia a minha empresa, né? Funcionários, fornecedores, clientes, parceiros, minha marca, quais os estados que eu atuava. Então, meu mundo se respirava, eu respirava o meu negócio, 100%. E meus relacionamentos empresariais eram com meus clientes, fornecedores, eram com meus parceiros comerciais. Eu não tinha outra relação com outros empresários, outras empreendedoras. E aí eu descobri que tinha clientes meus no MEI. Eu tinha as duas clientes que participavam. E aí eu fiquei interessada e comecei a procurar no Instagram e vi que tinha movimentos, ações. E aí foi a primeira associação que eu participei, que eu entrei, foi o MEI. E aí que eu descobri um mundo de mulheres, eu descobri um mundo de pessoas com ideias, como eu, que trabalham, que têm seus negócios, né, que geram muita coisa, e que eu não estava sozinha diante de tantas dificuldades que o empresário, que ter um negócio tem, que também é muito bom, é maravilhoso, mas também tem suas questões que geram, né, um trabalho específico. E aí eu me encantei com o MEI. Eu me senti acolhida, eu me senti menos solitária no mundo do empreendedorismo. Eu percebi que eu não precisava tanto me consumir naquilo que eu poderia dividir também. E aprendi muito. Por quê? Porque cada encontro, cada conversa agrega muito a minha pessoa, agrega muito a minha pessoa como Alana, como mãe, como esposa, como empreendedora, dentro da sociedade. Há uma troca muito grande. Eu escuto muito, eu sou muito aberta a ouvir, eu aprendi muito nesses últimos 3 anos no MEI.
Então, na verdade, o associativismo ele surgiu pelo interesse, talvez, né? Mas foi uma descoberta, assim, para mim, e realmente hoje meu negócio, tudo mudou diante do associativismo, desse encontro com o MEN especificamente, que é a associação que eu participo. Então, quando eu conheci o MEI, ainda não era formal, né? Ainda não tinha um associativismo. Eu tinha 8 anos de empresa e eu estava passando por um momento muito delicado na minha empresa, financeiramente falando. E na época eu não entendia por que que eu não lucrava, por que que eu não conseguia manter alguns colaboradores, tinha muita dificuldade, né? O meu de fixar ou de deixar os colaboradores mais tempo na empresa, focado em meta e tudo. E foi quando uma colega, que já fazia parte da associação, falou: Anne, por que que você não vem para o movimento, participar? A gente tem network, a gente consegue conhecer, a gente conhece vários empreendedores de várias áreas e tal. E aí eu fui em busca de conhecimento, entender, então estava muito querendo solucionar esse problema na minha empresa. Foi quando eu identifiquei no movimento uma assessoria, uma consultoria, onde eu levei para dentro da minha empresa e elas eram associadas. Uma era da área de finanças, outra era de RH e outra era gestão de empresa. Que inclusive elas, algumas já ainda permanecem, né, no movimento. Então me ajudaram muito. Então aquilo ali encheu meus olhos. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso de ter pessoas que vivam, né, que tenham a experiência que eu tenho como empreendedora e que possam contribuir no meu negócio e na minha vida, porque querendo ou não, eu aprendi muita coisa com ela que talvez eu achasse que soubesse, mas na verdade eu tinha que aprender. E assim é a nossa vida como empreendedora. A gente todo dia está aprendendo algo e trazendo resposta para que a gente possa construir um negócio de sucesso, né? E aí eu me apaixonei por aquilo e nunca mais saí. Então, essa coisa de contribuir, de servir, de fazer parte, de estar ali, me senti muito acolhida na época. E foi uma das coisas que me manteve, né? Fora as amizades que a gente constrói, fora o network e na hora que eu preciso de qualquer serviço, de qualquer dúvida que eu tenho, eu corro no movimento, já conheço algumas, então vou direto no privado. E ali vou construindo o meu negócio que já faz 17 anos e que, graças a Deus, tem se mantido aí firme e forte, fluente, funcionando. Fantástico. Vida longa aos negócios das associadas, Isso né, mesmo, da isso mesmo. Associação Movimento Empreender Mulher. Inclusive o meu, tá? Como associada também. E acho fantástico. Beleza, já conhecemos um pouquinho de vocês agora, como que vocês entraram no movimento, né, no associativismo. Agora eu quero saber como que vocês, o que influenciou vocês, o que inspirou vocês agora assumir uma posição de liderança dentro do associativismo, né? Porque uma coisa é estar lá como uma associada, né? Você tem todas as vantagens, né, do network, todas as vantagens que vocês já falaram aqui. Mas o que inspirou vocês a assumir posição de liderança agora, né? Atualmente, eu sou uma associada que estou numa posição de presidente da associação, do Movimento Empreender Mulher. Mas a primeira coisa é que eu sou uma associada também. E como a Anne falou, a gente recebe muito, tem essa troca, né? E aí, quando eu recebo, eu quero também doar, eu também quero me dedicar, eu quero fazer algo para que esse se torne cíclico, para que esse movimento realmente aconteça, né? Então, no ano passado, fui diretora financeira do MEI, de livre e espontânea vontade, com muita felicidade, porque eu queria contribuir, né? Sabe aquilo que tudo que a gente recebe, a gente quer que o outro também sinta, que o outro também tenha, então a gente tem que manter isso. E para manter, a gente precisa se doar, se dedicar, fazer a nossa parte. E aí eu me dediquei e hoje, mais um passo como presidente do Movimento Empreender Mulher, onde esse ano vai ser de dedicação, de doação, com missão e propósito, para que a gente realmente alcance um objetivo, que a gente tenha foco e que tudo que a gente faça volte para associado. Tudo que nós temos de importante hoje do MEI é associado, tudo que nós fazemos é para associado. E com elas, né, também. Então, o que me fez querer aceitar estar aqui hoje, é porque muito também eu recebi, muito eu tive e tenho até hoje, dessa relação que o movimento, que o MEI proporciona. O MEI ele cria um clima, ele cria um ambiente onde nós possamos realmente transformar, capacitar, empreendedorismo, network, realmente isso acontece. E transforma realmente os nossos negócios, as pessoas.
e poder manter isso faz um ano, que alcance outras mulheres, outras empreendedoras, é o que me motiva a estar aqui hoje. Eu acho que o movimento Empreender Mulher traz muito essa mensagem acolhedora, porque eu, agora nesse momento, como fazendo parte da diretoria, eu percebo que as pessoas vêm com muita vontade de contribuir e de participar e mostrar o seu negócio, o seu empreendimento, falar sobre a sua empresa. Só que o principal foco é o quê? É o network, é você mostrar quem você é como empreendedora, como empresária e fazer com que aquilo ali, a sua essência, leve ao objetivo final. É como eu estava falando até para uma associada. Ela me perguntou, Nani, qual é os benefícios, né? O principal benefício é o network, é esse contato, é ter essa relação, é poder apresentar você e o seu negócio, porque o seu negócio ele não pode ser diferente do que você quer levar, né? Então, assim, eu identifiquei isso como um ponto muito forte para mim, porque a missão do movimento, do associativismo, ele se liga muito à minha missão como empreendedora, né? Que é justamente isso, dar esse apoio, contribuir, servir de forma efetiva e afetiva, porque tem horas que nós, empresários, precisamos de apoio. Precisamos dividir as nossas preocupações, porque empreender não é só o oba-oba, né? A gente sabe que nós temos desafios diariamente, tanto financeiros como materiais, como com pessoas, que eu acho que hoje está sendo a nossa maior, né, nosso maior desafio, mas eu acho que o movimento Empreender, ele quer se conectar. Eu acho que esse ano a gente vai muito forte dentro dessa pegada de se conectar, trazer novas empreendedoras, e isso me movimenta, é algo que eu gosto muito de me comunicar, de levar a minha essência para as outras pessoas, e eu acho que o movimento ele liga muito isso com a minha trajetória de história e com o que eu quero para o meu futuro como missão mesmo, contribuir, levar mais esse altruísmo. Eu acho que a gente sim pode, nem que seja com um sorriso, com um abraço, aquele momento ali, cara, eu vou lá, pelo menos para me ver outras empresárias, contar um pouco da minha história, ouvir também outras histórias, porque a gente aprende muito quando escuta, né? E eu acho que isso é muito importante. E o movimento, ele traz muito isso. Então, foi algo que me chamou, apesar de já ter recebido o convite já há uns 2 anos, a participar da diretoria. E eu estou muito feliz de estar ao lado dessa mulher poderosa, cheia de garra, né? E com a minha simplicidade, com o meu jeito sereno de ser, porque eu acho que eu trago muito essa coisa da emoção, eu gosto muito de sentir e de passar o meu sentimento também, eu acho que isso é importante, para que a gente se sinta mais acolhido. O movimento ele precisa trazer esse abraço forte, esse acolhimento para outras empresárias, até para a gente também se sentir bem, né? Como empreendedora e como associada. Eu acho que isso é muito importante também. Está sendo muito gostoso conversar com vocês e conhecer um pouquinho mais de vocês. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo essa história, né, vão se inspirar também a seguir passos, né, que sejam passos que levem também a essa contribuição, né, a dar essa contribuição e venham para o bem. E agora, para a gente poder finalizar esse bate-papo, eu queria que vocês, né, cada uma compartilhasse um pouquinho dos momentos marcantes, né? O que foi marcante para vocês na trajetória como associada no MEN? Boa. Momento específico, tem que escolher um. Porque, na verdade, o que mais marca minha memória é os encontros. Quando a gente está junto, as conversas. Não é só o evento, comes e bebes, a palestras, mas é a oportunidade do encontro, da conversa, realmente. Normalmente a gente senta numa mesa, a gente conversa, aí eu escuto uma experiência, uma fala, eu guardo muitas coisas que falam para mim, aí às vezes eu guardo e aquilo ali me remete a uma experiência. Olha, eu vivi isso uma vez lá no meu negócio e eu não tinha ninguém para me falar uma coisa que me motivasse, né? E aprendi sozinha para superar essa dificuldade. E, na verdade, o que marca realmente são os nossos encontros, são as oportunidades que nós temos de estarmos juntas, dessa troca, da troca de experiência, das conversas. Por trás, claro, tem muita coisa legal acontecendo, né? Mas realmente são os eventos, quando a gente está todo mundo junto.
É bom mesmo, muito bom. Todos os momentos são muito bons quando a gente faz esse network, tem um momento de acolhida ali, né? De poder dividir a experiência, ouvir outra empreendedora. Mas na minha trajetória no movimento, que eu acho que já vai fazer 4 ou 5 anos, se eu não me engano, foi em 2018. Eu acho que por aí, 4 anos. E eu fui convidada para fazer um talk show. Isso marcou muito a minha trajetória como profissional, como empresária, para dividir um pouco a minha experiência como mãe e como empresária. Então ali eu tive a oportunidade, sim, de impactar a vida de outras mulheres, né? E alinhar a minha vida profissional e desvendar um pouco de como que isso aconteceu foi muito importante para mim, porque também me trouxe conhecimento de como alinhar minha vida profissional com a vida pessoal, né? E se sentir pertencente, ouvir outras mulheres falando, contando a história, que realmente é um desafio para nós que temos filhos e que empreendemos, foi um dos momentos que mais marcou na minha história no movimento. Então, assim, eu me senti participando, me senti contribuindo e transformando a vida de outras mulheres com a minha história. Então, acho que foi um dos momentos mais especiais. Por isso, venha para o MEI, porque aqui você tem muita oportunidade de dividir suas experiências e ensinar e contribuir na vida de outras mulheres, tanto quanto receber e dar também, né? Que eu acho que é isso que foi o mais impactante para mim, foi poder contar um pouco dessa história e ouvir outras mulheres falando, Anne, na minha vida também foi assim, eu acho que eu precisei ajustar, eu precisei alinhar alguns momentos, poder sentir mais meu filho, estar mais presente com a minha família. E isso para mim foi bem emocionante e foi muito bom contribuir, se sentir contribuindo para outras mulheres, né? Esse foi o nosso momento de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa presidente e a vice-presidente da Associação Movimento Empreender Mulher. E no próximo bloco vocês vão ter a oportunidade de conhecer outras associadas que estão fazendo parte do corpo diretor da Associação Movimento Empreender Mulher agora no ano de 2025. E aí vocês já sabem, o empreender, a jornada empreendedora, ela não precisa ser solitária. Então, não sabe para onde ir, vem pro MEI. E aí, Memete, vamos para o segundo bloco para conhecer essa nova diretoria do MEI. Vou começar aqui por mim. Eu me chamo Cláudia Martins, tenho uma empresa de consultoria ambiental e como é minha trajetória no empreendedorismo, né? Eu não me via como uma empreendedora. Lá em 2018 que eu comecei essa minha trajetória empreendedora. E durante esse processo, um dos grandes desafios que eu enfrentei foi a gestão administrativa, porque eu não conhecia esse mundo e eu achava muito burocrático, e isso era o meu grande desafio a superar. Até que eu fiz a minha primeira tentativa, a segunda, e na terceira, em 2020, eu fundei a minha empresa. E uma grande conquista nesse processo é poder estar chegando no ano de 2025, no 5º ano da minha empresa, que para quem estuda sobre empreendedorismo é um grande marco para uma empresa, que é chegar aos 5 anos, que de acordo com as estatísticas, é onde as empresas se perdem e fecham as portas. E tudo caminhando como está indo, estarei fazendo os 5 anos da empresa. E isso é uma grande conquista para mim nesse processo. E uma grande conquista que eu tive também foram as conexões. E aqui no MEI eu tive muitas conexões que me inspiraram, que me conectaram com outras pessoas também e que também contribuíram para que eu pudesse alcançar esse marco esse ano. E no MEI, eu conheci o MEI já tem uns 2, 3 anos. E eu só vim para o MEI a partir de outra associada, que é da atual gestão, que a Tainá me falava super bem, e ouvindo de outras pessoas e outros eventos, me falavam muito bem. E eu quis conhecer o MEI. E uma coisa que foi muito boa aqui no MEI foi a receptividade. Foi o primeiro lugar que eu pude falar sobre aquilo que me motiva, que é levar práticas sustentáveis para empreendimentos. E foi aqui que eu tive meu primeiro espaço para falar para outros empreendedores sobre essa temática, com a nossa saudosa Fran, numa live que tivemos. Estávamos um pouco saindo da pandemia, não tinha muitos eventos presenciais, então as lives foram uma forma do MEI fazer as conexões. E a saudosa Fran me chamou para fazer uma live com ela sobre práticas sustentáveis, né? Então, ali eu vi que eu podia falar aqui à vontade e levar esse conceito para outras empresas, né? Além de outros espaços que o MEI também tem me dado para falar sobre esse conceito. No nosso caminho do empreendedorismo, ele é muito desafiador. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que a gente precisa se conectar
com outras pessoas. Por isso eu entrei no MEI. E não só conectar, mas também poder compartilhar aquilo que a gente aprende. E por isso eu quis me engajar no MEI, não só como associada, mas também assumindo cargos de liderança, contribuindo de outras maneiras para fazer com que esse movimento se prolongasse ao longo do tempo. Atualmente eu vou estar na diretoria financeira, que é uma habilidade que eu tenho e aprimorei ao longo dos tempos. Eu tinha duas opções, ou ficar na diretoria ou na financeira, ou então ir para a parte de social e sustentabilidade. E na parte financeira não teve muita gente que quis ir, então acabaram me puxando para essa parte. Missão que eu estou abraçando e espero poder contribuir cada vez mais com o MEI para que eleve ele a outros patamares e também possa contribuir com a capacitação das nossas associadas, porque a missão aqui é apoiar as nossas associadas e é incentivar elas. Só que nesse processo a gente não está sozinha. Nós temos um grupo de diretoras que estão somando forças para levar o MEI a outros patamares. E aqui eu vou chamar uma das nossas associadas que está assumindo aqui a diretoria de eventos. E eu passo a bola para você, Renata, se apresente aqui para o nosso público, para as nossas memetes que estão nos vendo aqui e fale um pouco da sua trajetória empreendedora também, como foi essa sua relação com o MEI. Fique à vontade. Então, Claudinha, eu sou Renata Costa, né, e vou estar junto a vocês nesse ano de 2025 como diretora de eventos. A minha jornada empreendedora começou ainda na infância. Eu na escola já fazia brigadeiros, né, para vender, depois adesivos, depois bijuterias. E quando eu cheguei mais ou menos com 22 anos, né, 2014, eu entendi que eu já tinha ali uma jornada, uma experiência que me capacitava para oferecer serviços na época de consultoria, né, de treinamento e de organização de eventos, que foi a maior parte da minha experiência, da minha trajetória profissional, foi na área de eventos. E aí surgiu a Engroup Negócios e Eventos. Eu fiz todo um processo de capacitação antes, eu fui fazer o Empretec do Sebrae, eu fui fazer cursos na área do autodesenvolvimento, porque eu precisava me fortalecer enquanto liderança, né? Eu ser líder de mim mesma para que eu pudesse liderar pessoas que viessem a estar junto comigo no processo da empresa. E por 5 anos eu vivi só da Engroup, né? Eu prestava serviço para várias empresas, serviços na época na área de turismo, né? Consultoria de turismo, assessoria, treinamentos na área de gestão de pessoas, organização de eventos. Em 2018 eu recebi um convite, né, de uma empresa corporativa e a gente como empreendedor precisa fazer decisões, né? Precisa tomar decisões, tomar decisões. E eu aceitei, era uma proposta, né, irrecusável, como se diz, e que ia também me engrandecer como profissional. E aí eu precisei remodelar um pouquinho a Engroup e prestar serviço somente na área de eventos, para que eu não tivesse nenhum conflito de interesse. E a gente agora busca, em alguns momentos, estar no mercado de forma mais agressiva, em outros a gente se recolhe mais um pouco, dependendo do que a gente também está vivendo enquanto Renata, né, pessoa, mãe, profissional, mulher, a gente vai ajustando. Porque durante toda a minha trajetória eu sempre tive algo que eu estava empreendendo e uma função dentro do mundo corporativo. Eu nunca fiquei somente em uma coisa, a não ser durante esses 5 anos que eu falei que eu vivi somente da empresa. E quanto ao MEI, né, eu já entrei no associativismo no mesmo momento que eu abri a empresa. Em 2014 eu fui para a Associação dos Jovens Empresários, que é uma outra associação, mas a gente notava que tinha uma presença masculina mais forte, né? E algumas mulheres se reuniram para fundar o movimento Empreender Mulher, e eu fui uma dessas 6 mulheres. E em 2016 a gente estava todas de mãos dadas em prol de aprimorar aquilo que a gente já tinha de relação, de conexão, e trazer outras pessoas para se conectarem também, com a possibilidade da gente se capacitar, da gente trocar experiências e o mais importante, né, porque a vida do empreendedor, do empresário, ela é muito solitária. É aquela vida
do empresário com o seu cliente, do empresário com o seu fornecedor, do empresário com o seu colaborador. Mas o universo que a associação traz é exatamente essa ambiência de você poder trocar experiências, de você aprender processos, de você também falar dos seus processos para que outras pessoas possam aprender. E assim eu estou até hoje, né, no MEI e tendo a oportunidade de mais uma vez servir como diretora. Isso aí. Tem algum momento assim marcante que você quer compartilhar com a gente? Tem, e eu vou falar lá do comecinho. 2 momentos muito marcantes para mim foram momentos da parte social. A gente fez um evento na comunidade do Jaracati para as mães, né? Foi o Dia das Mães, e nós colocamos 45 mulheres mães daquela área, onde elas se sentiram naquele momento ali hipervalorizadas, porque a gente colocou elas para serem protagonistas naquele momento do evento. Elas nos ajudaram com toda a organização, com toda a decoração, demos voz, demos fala, elas foram palestrantes, elas falaram das experiências delas para poder inspirar, né, a sua colega, a outra mãe que estava ali. Reunimos várias entidades que se associaram para aquele momento e que trabalham com mulheres. E o outro momento foi para os filhos dessas mulheres. A gente fez um city tour no Centro Histórico, conseguimos aí parceria com empresários para um ônibus, para presentes de Natal, para Papai Noel, para decoração de Natal, e eles foram fazer um city tour no Centro Histórico, conhecer um pouquinho mais da nossa cidade, porque a realidade deles, muitas das vezes, é não conhecer nem o local que eles moram, né? Então, para mim foi um momento muito marcante de ver a alegria e o sorriso nos olhos e na boca de cada um deles. Show, muito bom, né? MEI tem história, gente. Fiquem ligados nas nossas próximas ações. E para nos ajudar a organizar toda essa movimentação, todo esse planejamento que está sendo feito aqui no MEI, nós não podemos deixar de ter uma secretária responsável e eficiente nesse processo. E para nos ajudar nessa parte do MEI, nós temos aqui a nossa queridíssima Cris Targino. Fique à vontade, Cris. Meu nome é Crisólita Oliveira Targino, me chamo de Cris Targino. E falando de empreendedorismo logo, né? São muitos anos, são mais de 45 anos, né? Lutando, porque eu tenho, desde criança, eu sempre gostei de empreender, de vender, tudo eu gostava de vender. Porque eu seguia muito meu pai, minha família inteira, assim, meu pai, meu avô, era assim, comerciante daqueles que inspira. Então, eu convivi muito perto do meu pai, e eu tenho essa grande inspiração. E minha vida foi assim, são 45 anos de Búzios, que hoje eu não estou mais lá, meu filho já vai para 20 anos, né, que eu deixei a Búzios, e segui em outro lugar, fui para a bioclínica, né, que é a parte de estética, mudando, né, totalmente de área, e me encontrei. E fiz muito, eu sou agrônoma de profissão, sou aromaterapeuta, sou naturopata, entre outras, né, nesse segmento de saúde, beleza e bem-estar, desde o dia que eu comecei, vou fazer 20 anos de bioclínica, que eu estudo, porque eu amo. Cada dia eu amo mais. E eu sei que não é fácil empreender no nosso país. Mas eu sempre escuto muito das pessoas, você me inspira. Porque você não se deixa abater com todas as dificuldades que a gente passa, né? Eu acho que todos os pequenos empresários, empreendedores, sempre passam por essa parte. Eu sempre me levanto, sempre vou e não tenho medo. Então, é uma coisa que me sustenta até hoje, né? São mais de 45 anos, como eu já falei. E hoje eu estou num lugar, né, com uma casa de chá. Eu sempre gostei de empreender em coisas diferentes. Tive outras lojas, né, no Tropical, bem diferentes. E hoje eu estou no mundo que eu mais amo. Eu sou fitoterapeuta e é minha paixão. Sou sommelier de chá, sou tea blend, entre outros. E abri uma casa de chás com produto natural. Eu sei que muita gente assim, Cristo só pode ser maluca. Abrir uma casa de chá em São Luís, sim, esse é
é minha inspiração e esse é meu lema e eu tenho certeza que aos poucos eu vou conseguir. E aos poucos, eu sei que não está sendo fácil, mas eu estou conseguindo agregar, porque eu amo agregar pessoas, eu amo fazer reunião, como a gente sempre tem lá, convido as pessoas, tem sempre um palestrante muito interessante, a Renata já até participou, né, Renata? E eu gosto muito dessa parte do network, tudo isso, para poder ajudar, uma sempre ajudar a outra. E falando agora um pouco do MEI, são 3 anos de MEI, eu nunca entrei em nenhum grupo, sempre fui muito só nesse mundo, porque eu sempre viajei muito. Na Guzzi, por exemplo, eu passei como estilista, foram mais de 15 anos, né? Ali trabalhando de sol a sol, e era naquele mundo fechado. Cliente, Cris, funcionário, que são nossos, né? Tem uma equipe hoje, graças a Deus, bem mesmo, sólida lá, que a gente deixou, e Fábio continua. E com tudo isso, gente, eu só tenho uma coisa a falar. A gente nunca pode desistir de nada, por menor que seja, quem começa a empreender. Não desistam. No primeiro obstáculo, as pessoas costumam, né, desistir, não desistam. Tu falou nesse momento que as empresas até 5 anos, né, entre 5 e 7 anos, quando ela se estabiliza, ela passa. É tipo um casamento, é tipo as amizades, isso aí tem muita comprovação. Então, não se abatam com qualquer problema que vocês enfrentem tudo, porque todo mundo pode empreender, do pequeno, ou seja quem for. Façam o que vocês amam, que é outra coisa muito importante na vida da gente. Mesmo que a gente não ganhe tanto, mas a gente faz as coisas com amor, e quando se faz com amor, a gente consegue irradiar, né, todo aquele nosso sentimento, a nossa vibração. E como eu entrei no MEI, foi através da Fran, né, nossa linda, nossa saudosa Fran, e me envolvi, né, foi a primeira vez que eu me encontrei com mulheres. Minha vida sempre foi só, como eu já falei, só viajando e trabalhando, feito uma carretilha. Isso é uma coisa bem mesmo, quem me conhece sabe como é que eu sou. Mas eu me senti tão acolhida, gente, foi tão bom que eu fico procurando gente para querer, né, que estejam presentes no MEI, porque nós precisamos. Nós, pequenos empresários, médio empresário, pequeno empreendedor, não interessa. Quando você tem alguém que lhe dá a mão, você sente força, isso é muito importante. E o MEI só tem isso. Ele agrega muito, ele nos acolhe e a gente faz aquele network bem interessante. E eu sou muito feliz por estar no MEI. E aceitei, né? Porque quem me conhece sabe que eu não tenho muito tempo. Meu tempo é igual o de Renata para pior. Então, mas eu enfrento de qualquer maneira, né? Contribuindo da melhor maneira que eu posso, entendeu? Com muito amor, com muito carinho e procuro fazer, né, dessa missão que eu tenho, ter responsabilidade e eu sei que assim eu vou continuar. E eu só tenho que agradecer a todos do MEI, né? Todos que me acolheram com amor, principalmente nossa querida, junto com Carol e outras pessoas que eu já conhecia e outras que eu conheci, foi uma amizade maravilhosa. E assim que é a nossa vida. Não desistam. Quando começarem a empreender, vão em frente. Não caiam no primeiro obstáculo. Enfrentem. Porque essa é a nossa vida de empreendedorismo, de pequenos empresários. Sentiram a força, gente? Falei para vocês que era uma secretária potente, não viram? E assim a gente encerra aqui essa nossa apresentação da nova gestão. Mas não fica só olhando pelo podcast, não. Você está querendo fazer negócio? Então não perde essa oportunidade de estar conosco. Até a próxima!